pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo jóia com vocês? Voltamos aí para mais uma aula nossa aí do nosso CHC, o nosso Chapelão do Rei do Gado. Para vocês, aula de história. Do quê? Do que, professor? Do nosso curso de história completo. Para quê? Para concursos, vestibulares e também pré-militar. Exatamente isso. Para qualquer prova que caia o conteúdo de história, o CHC serve para você. Rimou. Né? Então vamos lá. O e-mail historiacom1@outlook.com. Qualquer dúvida, alguma coisa assim. O Facebook, isto sai. E o celular para mensagem, o 3291650267. Ok? Pessoal, isso aqui não é o WhatsApp, tá, pessoal? O WhatsApp é outro número que eu esqueci de pôr. O conteúdo. Vamos falar sobre resumo Colégio Naval, História do Brasil, parte 10. Tranquilo, pessoal? Como eu já falei para vocês, o resumo, eu passo aqui para vocês os conteúdos mais interessantes que eu acho para a prova de vocês. Óbvio que o resumo não é umas aulas completaças, né? Como eu já falei para vocês, o resumo são dos principais temas que eu acho importante, mas já te ajuda muito para você já ter um norte. Se você não sabe ainda alguma coisa de história, tem muita dificuldade, o resumo ajuda você a se situar, mas é óbvio que eu tenho que te falar para você, porque eu quero te ajudar, né? Aqui no YouTube você tem outra playlist, né? Que é a playlist aqui, como você pode observar, que é o resumão Colégio Naval, onde você está, mas também tem aqui, ó, a playlist de História do Brasil. Exatamente essa playlist ali, pessoal, que está aqui, ó, aqui embaixo, ok? Essa playlist tem mais de 100 aulas. Como a gente está falando sobre ditadura militar, governos militares, o que vai acontecer? Aqui, só de governo militar, tem 7 aulas falando sobre governo militar. Tranquilo? Então já ajudem muito. E são 104 aulas, pessoal. São 104 aulas de História do Brasil, mas muito completas mesmo. Professor, serve para mim então essas aulas? Eu sou do pré-militar, vou fazer um pré-militar, colégio naval? Serve sim. Ah, professor, eu estava com ideia de fazer Enem, um vestibular, sei lá o que for, outro concurso que cai história. Serve também? Óbvio, serve. Eu comecei a fazer esse curso, pessoal, para atender qualquer um que precise da ajuda na parte de história. Tranquilo? Então, você está aqui no resumão Colégio Naval. Caso precise de aulas, e você vai precisar sim, quero que você estude, né? E tenha mais conhecimento, vem aqui na playlist de História do Brasil, onde tem aulas muito mais completas, tranquilo? E também tem aqui a de resolução de exercícios, tranquilo? Vamos voltar então. Hoje nós vamos falar sobre o quê? Médici, Geisel e Figueiredo, tranquilo? Vamos falar desses presidentes aqui. Ok, vamos lá. O Médici, lembrando, pessoal, lá atrás, com o Costa Silva toma um AVC, né? Ele é levado a um AVC, ele tem que se afastar do poder, sair do governo. E o vice-presidente, pessoal, como eu já falei para vocês, aqueles pingos democráticos, o vice-presidente, o Pedro Aleixo, era um civil. Só que quem era para, vamos dizer, suceder Costa e Silva? Pedro Aleixo, óbvio, né? Mas você acha que os militares vão deixar? É óbvio que não. Vão dar o golpe dentro do golpe. Vão formar uma junta militar impedindo a posse de Pedro Aleixo. Ok? Nessa junta militar sairá o novo presidente, o Médici. Tranquilo? É no governo do Médici, pessoal, que nós temos o chamado Anos de Chumbo, né? É o governo que é o auge da repressão dentro dos governos militares, né? É onde os departamentos de repressão, como o DOI-CODE, aqui como você pode observar aqui, o DOI-CODE, o DOPS, a Operação Bandeirantes, serão muito usados. Tranquilo, pessoal? Aqui, pessoal, eles estão sendo usados contra os chamados subversivos, aqueles que vão atentar contra a pátria Brasil. Lembrando que o AI-5 dá esses grandes poderes para o presidente. Tranquilo? E óbvio que dentro desses órgãos, né, de repressão, você observa as torturas, né, que vão resultar em várias mortes.
você tem diversas e N torturas, né? Desde cotejamento na cabeça até arrancar a unha, enfiar alguma coisa e fazer qualquer coisa com o cara, desde que ele confesse alguma coisa. Lembrando, nós estamos aqui, pessoal, ainda no tempo da Guerra Fria. Então, o mundo ainda está dividido com aquela ameaça do comunismo versus o capitalismo. Tranquilo, pessoal? Ok? Beleza? Só que essa repressão, pessoal, ela não só atua nesse campo da tortura, ela vai também para outros campos, no campo, vamos dizer, da música, no campo do teatro, no campo dos jornais impressos, onde você vai observar a censura. Tranquilo? Beleza? Ok, ok. Agora nós vamos falar de quê? Das guerrilhas. É a oposição contra os governos militares, principalmente guerrilhas urbanas e guerrilhas rurais, como a Araguaia, você tem o caso VR8 e entre outras guerrilhas. E você vai ter um atentado dessa oposição mais forte nesse momento, né? Por exemplo, o sequestro de embaixadores, né? E nesse caso o embaixador seria como uma troca sobre presos políticos, e entre outras coisas, tranquilo? Mas o mais importante de tudo, o milagre econômico, né? O milagre econômico se dá num momento em que há vários investimentos do Brasil, o Brasil vira um grande canteiro de obras, e o que nós observamos nesse caso? O PIB, o Produto Interno Bruto, tudo aquilo que é produzido aumenta tanto que chega até a 11%, né? Nesse caso, de ver que o Brasil se torna a 8ª economia do mundo. Mas só que esse milagre econômico, pessoal, se dá muito por quê? Por esse capital estrangeiro que fica, nesse caso, alimentando essa economia brasileira, tranquilo? É óbvio que isso vai levar a uma grande concentração de renda na mão de poucas pessoas, né? E a dívida externa, óbvio que vai aumentar. Tranquilo, pessoal? Ok? E será um grande problema para os governos futuros. É nesse momento também, pessoal, que o Brasil ganha a Copa de 70, né? E você tem também a propaganda do Brasil em que os governos militares, eles dão até resultados no futebol, aonde o Brasil, ele é campeão, né? Pra frente, Brasil, salve a seleção. Os vários slogans que tem nesse momento, né? Ninguém segura esse país, entre outros. Tranquilo? O Geisel, né? Vai entrar um novo presidente, o Médici vai sair, óbvio. Mas o Geisel, pessoal, vai se destacar pelo quê? Pela dissessão, ou seja, é a chamada abertura. Isso aqui é muito importante, pessoal. Vai começar com o Geisel, mas também o próprio Figueiredo vai fazer isso também. A distensão. Isso aqui é muito importante, pessoal. Droga. Eita, nós. Isso aqui. Eita, nós, hein? Isso aqui é muito importante. Abertura lenta, gradual e segura, né? O que nós estamos observando aqui? Nesses governos, pessoal, nesses próximos 2 governos, nós observamos que a Guerra Fria já está caminhando para o seu fim. E também com a crise do petróleo, o governo começa a perder esses investimentos, né? E o Geisel que entra no governo, ele é dos castelistas, né? Da Sorbonne, onde tem umas ideias menos radicais do que a linha dura. Então, começa a querer devolver o governo para os civis, né? Mas só que essa devolução teria que ser lenta, gradual e segura. Por quê? Caso fosse de um dia para o outro, o que aconteceria? Os próprios subversivos poderiam tomar o poder. Tranquilo? E nesse caso, pessoal, você observa o quê? Dentro desse momento, você começa um afrouxamento da ditadura militar. As eleições começam a voltar para vereadores, entre outros, e a própria oposição começa a ganhar cadeiras dentro das assembleias, congressos e tudo mais. Tranquilo? E o que acontece? O governo militar, o Geisel, né? Ele é bonzinho, mas nem tanto. Começa a criar mecanismo
para impedir esse avanço muito grande da oposição. Um desses casos é a Lei Falcão, aonde é o controle da propaganda política. Antes o cara falava e tudo mais, agora só aparece o nome, o número do cara. Tranquilo, pessoal? É uma forma de você diminuir ao máximo esse avanço da oposição. E lança os famosos pacotes de abril, né? E o que serão os pacotes de abril? São várias medidas, como novas eleições, ou seja, uma data certa para a ditadura terminar. Os senadores biônicos, que é também outra forma de impedir a oposição ganhar poder dentro do Senado, onde parte desses senadores seriam eleitos pelo governo. Tranquilo, pessoal? E ele vai, principalmente aqui também, que é muito importante aqui, a setinha bonitinha, ele vai revogar o AI-5. Tranquilo, pessoal? Então você já observa um afrouxamento dentro do governo militar. E principalmente, pessoal, se dá isso, pessoal, porque órgãos do governo de repressão, principalmente em São Paulo, eles começam a ter grandes poderes que um oficial de baixa patente ele começa a decidir pela vida da pessoa. E ele poderia simbolicamente desacatar uma ordem. E isso estava afetando diretamente a hierarquia militar. Então se dá uma nova reorganização, uma briga interna dentro da classe militar também. Tranquilo? O Figueiredo, né? O Figueiredo continua essa distensão, a abertura lenta, gradual e segura. Ele vai promulgar o quê? A lei de anistia, né? A lei de anistia, né? Nesse caso aqui, os presos serão anistiados. E nós estamos falando aqui, pessoal, vai atender ambas as partes. Tanto o pessoal que participou, como aquele pessoal que reprimiu. E isso é um problema, né? Vocês viram aí ultimamente as discussões sobre o projeto aí da campanha da verdade, né? Eu esqueci o nome agora do raio do troço, fugiu aqui da boca, né? Mas você observa que isso vai atrapalhar muito. As pessoas querem saber onde estão os seus familiares, né? Porque vários caixões serão enterrados sem pessoas dentro. Então, aqui a comissão da verdade. Ok? Você vai observar os atentados no Rio Centro, que é uma forma também, nesse caso, por parte dos militares de fazer atentados, né, como a carta-bomba, o atentado no Rio Centro, e falar assim, olha só, vocês estão querendo devolver o poder, mas só que é na hora errada, eles estão fazendo atentados, mas se observa que é dentro das próprias classes militares mais radicais. Tranquilo? E o fim do bipartidarismo. Muito interessante. Aquela coisa da Arena e MDB, agora sai, entra mais partidos. Tranquilo? E principalmente aqui também, outra coisa importante, que é as chamadas diretas já. Né? As diretas já, a ideia de ter eleições diretas para presidente, né? Óbvio. Só que vai a comoção do povo, da população brasileira, vão nas ruas, das diretas já, aquelas coisas e tudo mais. Só que não dá em nada, a emenda não passa, né? E nesse caso, o que acontece? A próxima eleição do próximo presidente seria ainda indireta, né? No caso do Tancredo e o Sarney. Beleza, pessoal? Chegamos ao fim aí dessa parte dos governos militares. Espero que tenham entendido. Aqui, nos próximos governos, Tancredo, Sarney, Collor, FHC, está tudo aqui nessas aulas de História do Brasil, né? Nessa playlist de História do Brasil, onde está muito, mas muito, muito completas, muito, mas muito detalhadas. Tranquilo, pessoal? Qualquer coisa, o e-mail está aqui, como vocês já sabem, né? E o Facebook, se quiserem adicionar, lá eu posto exercícios, dicas todos os dias, o Istiçá. Tranquilo, pessoal? Na nossa próxima aula voltaremos e obrigado a todo mundo aí. Acompanha aí na playlist de História do Brasil aí, mais de 100 aulas, pessoal. Aproveita! Valeu, pessoal. Um abraço.